295 milhões de reais do governo federal para a cultura em Minas é o valor previsto na Lei Aldir Blanc, aprovada neste ano, para apoiar o setor, um dos mais impactados pela pandemia de Covid-19. O valor já começou a ser destinado, mas até o momento, dos 853 municípios mineiros, apenas 92 pleitearam o benefício. Os valores de Minas Gerais giram em torno, que já estão na conta, já estão pagos para o governo de Minas Gerais, R$ 135.732.701 e os municípios mineiros foram apenas 92 contemplados até agora, receberam um pouco mais de 50 milhões de reais. Lembrando que isso aí precisa de ser provocado por parte dos municípios, para que eles possam se cadastrar na plataforma Mais Brasil, tendo assim, então, a condição de receberem os recursos da Lei Aldir Blanc. A baixa procura pode ter um motivo: o desconhecimento da lei. É o que acreditam autoridades e representantes do setor cultural que participaram da abertura de um seminário promovido pela Assembleia de Minas para debater e divulgar a iniciativa. É preciso fazer uma campanha, talvez, de comunicação maior, para que os municípios pequenos, muitos deles não sabem que tem esse recurso e muitos não estão acessando o recurso por falta de conhecimento e, às vezes, por falta até de amparo mesmo técnico. O desafio é grande. Temos somente 10 municípios que propuseram e que tiveram acatadas as suas iniciativas para a cultura, para a Lei Aldir Blanc, mas tenho certeza que com o trabalho de todos nós, com o empenho do secretário de Estado, com o empenho da MM, através do seu presidente Gilvan Lacerda e de todos os nossos deputados estaduais, nós iremos fazer com que esses recursos cheguem a todos os municípios mineiros. A lei federal, uma homenagem ao compositor Aldir Blanc, que morreu vítima da Covid-19, prevê o pagamento de 3 auxílios de R$ 600 para profissionais da cultura, além de subsídios de R$ 3 a R$ 10 mil para espaços artísticos e verba para ações de fomento dos estados e municípios. São 3 bilhões de reais para todo o país, dos quais 135,7 milhões vão para Minas e 160,2 milhões para os municípios mineiros. Os recursos devem ser executados até 31 de dezembro deste ano, o que, segundo o presidente da Associação Mineira dos Municípios, esbarra nas limitações das prefeituras. Da dificuldade que nós temos muitas vezes nesse estado tão extenso e com tanta diversidade, mas que também com muitas pequenas cidades e com limitada capacidade técnica gerencial instalada para poder lidar com as situações, para poder encontrar a forma correta de receber, aplicar e prestar conta desse dinheiro. Representantes dos profissionais da cultura em Minas elogiaram a iniciativa da Assembleia para divulgar a lei federal, que, segundo eles, representa um alento para a classe. Nós não somos cidadãos de segunda categoria. A gestão da cultura é tão crucial quanto a saúde, a educação, o transporte. A Lei Aldir Blanc revolveu terras onde nem adiantava mais plantar, mas que foi revolvida pelo envolvimento tempestivo de todos os segmentos, redes, coletivos, gestores, CONSEC, a Comissão de Gestão Estratégica. Nos anos recentes, o setor cultural vinha vivendo um processo de desmantelamento de políticas públicas, de uma maneira bastante preocupante, e o que nós vemos agora, por força das circunstâncias, ainda que seja, é que é possível sim estabelecer um ponto de equilíbrio, um caminho de diálogo em que, independente da paleta de cores partidária, política e ideológica, a sociedade e o poder público possam atuar na direção do interesse do bem comum. No primeiro painel do seminário, a Lei Federal Aldir Blanc também foi elogiada, mas recebeu muitas críticas. Para o especialista em gestão pública da cultura, Bernardo Mata Machado, houve muita demora entre a sanção e a regulamentação da lei. Segundo ele,
Os recursos oferecidos podem ser perdidos pelo excesso de exigências e desafios de execução, especialmente para os pequenos municípios. Não só o atraso prejudicou, mas o próprio conteúdo da regulamentação, que é tremendamente burocrático e chegou a criar até um certo pânico. Por 2 vezes, os gestores públicos são avisados de que serão penalizados por eventual uso indevido dos recursos. Os gestores públicos não poderão utilizar o instrumento da inexigibilidade de licitação. Essa proibição é, no mínimo, ilegal, essa vedação. Um decreto não pode modificar uma lei. E a 8666 assegura aos órgãos públicos a utilização desse instrumento. Essa vedação do instrumento da inexigibilidade de licitação deve afetar especialmente os pequenos municípios, que, em geral, não tem tantos agentes culturais que justifiquem abrir uma licitação para selecionar quem vai receber. Afora que os prazos de uma licitação entre o lançamento do edital e o resultado da seleção podem chegar a 45 dias. O especialista destacou a importância de que os gestores municipais acessem o quanto antes a plataforma Mais Brasil na internet, onde os municípios que queiram receber os recursos devem se cadastrar e submeter um plano de ações. Faço um chamamento enfático aos municípios que se apressem e aproveitem agora esses recursos, porque a perspectiva futura, independentemente de quem ganha a eleição, é de que não haja mais tanto dinheiro do governo federal nesse mandato, porque os recursos estão sendo sistematicamente cortados. Segundo o pesquisador José Márcio Barros, a Lei Aldir Blanc destaca a importância do legislativo no campo cultural, mas também revela a urgência na solução de desigualdades socioculturais e de falhas no Sistema Nacional de Cultura. A informalidade, né, e às vezes essa dimensão dos instrumentos formais não conseguirem alcançar os sujeitos fazedores de cultura por essa defasagem, né, entre aquilo que se vive entre quem faz cultura, né, e os instrumentos formais existentes. Para o pesquisador, o processo de construção da lei federal já aponta mudanças positivas, principalmente nas formas de participação social. Partiu da sociedade brasileira, né, mobilizada e que teve ressonância no legislativo, que teve, né, ressonância especialmente nos executivos estaduais e municipais, e que forçou o Executivo Federal, né, a adotar e a não contestar, né, esse movimento social. Essa lei é fruto de uma experiência de participação social nova, uma participação dificílima, que é a participação mediada, né, pela internet, pelo computador, né, a chamada e-participação, que nunca foi significativa no país. Eu tenho alguns artigos publicados analisando essa questão da participação à distância, remota, em vários momentos das políticas culturais nos últimos anos, e nunca se deu da maneira como se deu agora. Mudanças também na relação entre gestores de cultura e a sociedade no pós-pandemia. É a aposta da vice-presidente da Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas. Que essa aproximação dos gestores com a sociedade civil nesse momento, eu acho que ela veio realmente para ficar. Muitos municípios viram neste momento uma oportunidade também do conhecimento da diversidade cultural que existem em seus territórios. Muitos deles, embora não seja obrigatório, criaram os seus mecanismos, os seus instrumentos de cadastramento e de mapeamento cultural. Dessa forma, muitos municípios conheceram como nunca todos a sua diversidade cultural. Isso eu acho que é uma coisa também que veio para ficar e para melhorar toda essa gestão cultural que nós vamos fazer a partir de então. As sugestões colhidas no seminário da Assembleia serão encaminhadas às autoridades do setor cultural e o conteúdo informativo será compilado para os gestores municipais. O projeto é que, no final do seminário, seja elaborada uma cartilha,
né, que possa ser distribuída em todos os municípios, né, e encaminhar de forma oficial por esta casa, através do presidente Agostinho Patrus. Essa cartilha acho que vai ser de fundamental importância e vai oportunizar a cada deputado na sua região fazer esse trabalho juntamente com os prefeitos, né, de todos os municípios. E vamos encaminhar a sugestão também ao Tribunal de Contas do Estado neste mesmo sentido.